Revisitando o memorial asgardiano deixado na Terra. Suba a bordo. Olá, sementes! Aqui é Devalaio, Lúcia Áurea, conversando com você novamente aqui no canal Asgardiano, falando sobre os Engans no nosso terceiro vídeo da nossa série. Recapitulando do vídeo anterior, se você está chegando agora, por favor, acesse os dois primeiros vídeos, o vídeo 1 e o vídeo 2 dessa série sobre os Engans, para compreender melhor o contexto em que nós colocamos aqui. Nós vimos que com o tempo, apesar das apropriações consideradas por algumas pessoas de uma certa forma impróprias, nós estávamos estudando sobre as sementes estelares de Asgard que reencarnaram na Idade Média junto ou logo após do período em que os Engans estiveram aqui conosco. Então, o seu conhecimento abriu espaço para um outro estado de consciência na mentalidade fechada das pessoas daquele tempo. As runas, que são as letras do alfabeto nórdico, herança deixada pelos Engans na Terra, passaram a ser vistas pelos magistas não apenas como um sistema oracular ou um alfabeto, mas também ser vistas como padrões energéticos que vibram sobre o Wird, ou fio do destino individual. Warlog é a palavra que define o destino ou karma coletivo. Já que a prática com a escrita e o canto rúnico, que são conhecidos como Galdr, plural Galdra, desenvolvem a percepção extrasensorial. Então, essas sementes estelares, essas pessoas começaram a ter lembranças e memórias de como utilizar o sistema, que possivelmente dentro da nossa teoria mnemônica discutida no vídeo anterior, nós vimos que Roma provavelmente deve ter pego grande parte desse conhecimento guardado para si e deixado ali alguns registros com 24 runas ali para as pessoas ali, para a humanidade brincar, vamos dizer assim. Mas acredita-se que Roma tenha, sim, muitas outras letras guardadas consigo. Contudo, é uma teoria mnemônica, nós não podemos provar. Porém, então, estas sementes estelares que se tornaram magistas começaram a perceber que tanto o sistema, a fala, a pronúncia de cada letra, a combinação das letras lhes trazia poder, lhes abria processos e acessos a informações de outros reinos e mundos que não eram aceitos ou bem vistos naquele tempo. Então, cada letra forma tem significado, cada runa tem significado, história, metáforas e representação arquetípica. Então, aquelas pessoas começaram a enxergar mesmo, ver padrões invisíveis por trás dos esquemas visíveis, por trás enxergar além da matéria. E a visão reconstrucionista religiosa atual não aprecia muito estas apropriações e alterações destas práticas, tampouco os estudiosos acadêmicos, porque o magista ele tende a misturar sistemas, ele tende a ter um raciocínio de construção bastante diferente do pagão ou do acadêmico, mas ele estuda os dois lados para poder construir seus próprios sistemas. E hoje nós vamos continuar com esse tema. Isso daqui é apenas uma recapitulação, né, do capítulo anterior. Então, checa lá o segundo vídeo sobre Asgard,
que fala a respeito da presença extraterrestre Enga na Idade Média aqui na Terra. Hoje a gente vai entrar então no assunto revisitando o memorial asgardiano deixado na Terra. Infelizmente, a maior parte das informações e registros sobre a sua passagem, a passagem dos Engans e a linguagem dos Engans, a língua que eles falaram, se perdeu por conta das guerras que apagaram a memória popular. E isso daqui é uma informação que contrasta com registros históricos a respeito da formação das línguas nórdicas, que são consideradas línguas indo-europeias, tendo alguma relação também com o sânscrito. Contudo, sabemos, por intermédio dos próprios estelares, que o sânscrito não é uma língua formada na Terra, assim como o hebraico não foi criado na Terra. As pessoas daquela época não tinham uma inteligência tão desenvolvida para desenvolverem um sistema de escrita e de linguagem, de fala que fosse matemático, geométrico e que alterasse a realidade, assim como o sânscrito e assim como as runas. Ou seja, essas características são características de línguas estelares de povos que têm habilidades telepáticas, ok? Então, essa informação naturalmente vai contrastar com o que nós temos disponível de informação histórica aqui na Terra. Nós sequer sabemos se os sítios arqueológicos que nós encontramos aqui na Terra hoje pertencem à nossa história de tempo, a história de tempo desse nódulo temporal que nós estamos atravessando nesta transição planetária. Nós sequer temos certeza disso, porque nós temos a informação de que são muitas sementes estelares, muitas linhagens estelares com interesses, cada uma com a sua própria agenda e são de linhas de tempo diferentes. Então, quem nos garante que o que está lá no Egito pertence à nossa linha de tempo? Não foi de outra linha de tempo e por alguma razão de tempo e espaço, no meio desse nódulo temporal, veio acabar aqui, nesse tempo e espaço em que estamos atravessando agora. Nem sequer podemos provar isso, porque nós fomos ensinados a pensar no tempo de forma linear, como já explicamos em vídeos anteriores, como passado, presente, futuro, algo que vem de trás para frente. Podemos raciocinar dessa forma para facilitar, vamos dizer, a nossa maneira de entender, mas ainda assim sabendo que é limitada. Nós podemos raciocinar também como as linhas do trem, as pessoas que estão ali nos dois trens. No começo, você pode ver os passageiros que estão na outra linha, mas com o tempo, o que vai acontecer? Esses passageiros, esses trens, eles vão se afastar, essas duas linhas vão se afastar. Pode ser que elas se reencontrem ali na frente e pode ser que elas se afastem em direções completamente diferentes. Ou seja, estes passageiros nunca mais se verão. Então, infelizmente, a maior parte das informações e registros sobre a passagem dos Engans e a sua linguagem se perdeu por conta das guerras que apagaram a memória popular, o controle social, político, religioso de Roma e documentos sobre a cultura e sabedoria popular que foram escritos por monges da igreja e funcionários de reis na tentativa de manipular a percepção dos povos nórdicos sobre os seus ancestrais e validar suas agendas políticas. Então, são informações já muito adulteradas dentro da nossa perspectiva estelar. Lembrando que esse canal é um canal para sementes estelares, então, obviamente, nós damos informações bem diferentes do que se encontra por aí, do que se fala por aí a respeito das runas, a respeito dos antigos vikings, quanto mais sobre vikings estelares, raças estelares e por aí vai. Então a gente percebe que
existem muitas sementes asgardianas que têm memórias em comum, tem alguma coisa que aconteceu, é outra linha de tempo. Os registros foram apagados e deixaram apenas alguns rastros. Depois, Roma, com seu controle político, se transformou na Igreja Católica e enviou seus monges para recontar as histórias para as gerações seguintes, a fim de alterar a percepção das pessoas daquele tempo, principalmente dos antigos, que tiveram realmente contato com os Engans originais. Então, o que aconteceu naquele tempo foi que os próprios Engans começaram a fazer a imersão encarnacional na Terra por meio artificial, através dos pods de imersão que nós já explicamos em alguns outros vídeos anteriores. Essas sementes estelares preservaram, então você pertence a uma raça de quinta dimensão e nasce numa terceira, o que ocorre? Uma amnésia consciencial em função de uma diferença de frequência avatárica. O avatar de quinta dimensão consegue assimilar mais dados do que um avatar de terceira que existe praticamente para operar com menos informações. Isso daí causa naturalmente uma amnésia consciencial. Então, se falaram para você que é a lei do esquecimento, cá entre nós é mentira, não existe lei do esquecimento. A lei do esquecimento é uma interpretação equivocada desse entendimento, dessa incompatibilidade avatárica. É óbvio que se para você reencarnar aqui na Terra, sua alma, seu espírito precisa ter uma compatibilidade vibracional com o corpo que você escolhe. Contudo, essa compatibilidade vibracional, ela é limitada ao avatar de terceira dimensão. Ele não é programado para lembrar-se de vidas horizontais, de encarnações terrenas, tampouco de encarnações estelares, de encarnações do presente, do passado e do futuro. Isso se nós não raciocinarmos em termos de linha, mas talvez em termos de linha, sim, ortogonais, vamos pensar em cima, meio embaixo, direita, meio esquerda e por aí vai. Vamos pensar em diagonais, vamos pensar em tempos circulares, em tempos espirais. Então, como essas linhas, as rodas do tempo, que a gente traz aqui é essa teoria mnemônica que muitas sementes estelares asgardianas, que não são necessariamente Engans, inclusive, que são élficas e assumem uma identidade asgardiana, e por estas pessoas, que não são poucas, elas sabem, nós podemos dizer que nós sabemos que a agenda política do tempo não permitia que a população acessasse tamanha gama de conhecimento. Isso tudo contrasta com as informações históricas sobre a formação das línguas e da linguagem, das linguagens aqui da Terra, e falamos brevemente sobre isso nos 2 vídeos que nós temos sobre runas aqui no canal. Vamos lançar os outros 2, será uma série de 3 ou talvez 4, para termos uma conclusão não tão fechada, porque nós não gostamos de fechar assuntos. Para nós, as runas não são um assunto fechado. Para nós, isso é ainda uma descoberta e muita coisa há de vir à tona. Talvez não pelos nossos arqueólogos aqui da Terra, que são proibidos, que descobrem as coisas, mas são proibidos de falar a verdade. Porém, pode ser através de contato mesmo extraterrestre, porque nós já estamos na era do contato. Contudo, discreto. Então aqui nós temos essa agenda, sem contar a evolução da linguagem na Terra repleta de religiosismos, o que sempre leva a novos vocabulários e formas distintas de fala e interpretação. Temos também outra razão pela qual não acessamos estes conhecimentos completamente, e se deu com o desenvolvimento de tradições magísticas e religiosas em torno deste assunto das runas aqui na Terra, o que definiu um acordo de massa inconsciente
consciente barra subconsciente barra inconsciente de como os nórdicos e sua cultura deveriam ser percebidos pelo mundo, limitando assim a nossa compreensão a respeito do passado estelar dos descendentes atuais. Haja visto a forma como nós imaginamos os vikings hoje, que eles eram sujos, que eram pessoas imundas, né? E não é isso. Quando você conversa, quando você vai atrás da história, você vê que eram pessoas muito preocupadas, inclusive com vaidade, preocupavam-se com a beleza. Então, é uma visão bem equivocada que se tem dos vikings hoje também aqui na Terra. Dentro desse cenário, há grupos acadêmicos materialistas, limitadores e reducionistas, e os reconstrucionistas religiosos, também reducionistas ou os espiritualistas, que se apropriam das informações dos achados arqueológicos a fim de tentar provar e impor suas crenças pessoais. Neste meio de místicos e reconstrucionistas da Terra, também temos sementes estelares que, de alguma forma, por intermédio de suas memórias intuitivas, acessam informações do campo mórfico ou inconsciente coletivo terreno ou estelar, de como este antigo sistema de comunicação holográfica pode ter sido, mesmo que estas informações contradigam a religiosa e inflexível ciência acadêmica, porque a ciência hoje ela tem se comportado sim também como uma forma de religião. Normalmente, estas pessoas não recebem muito crédito do público porque o que elas acessam não pode ser provado pelos limites científicos terrenos. Então, normalmente, essas pessoas que acabam inventando moda com runas, elas não são muito bem vistas socialmente, porque a gente não tem como provar o que elas dizem, ou seja, essas sementes estelares acabam, às vezes, se expondo. E, bom, se são sementes com ego bem resolvido, não vão se importar se são consideradas ridículas ou não, porque elas entendem e seguem honradamente a verdade daquilo que os seus corações e de que suas memórias estelares lhes informa, e também essa reconexão interior com seus eu superiores, de quem elas realmente são, assim como suas conexões com seus mentores espirituais terrenos e estelares asgardianos. Quando analisamos este quadro, percebemos que as sementes estelares, no meio deles, têm memórias intuitivas do passado horizontal, que são histórias da Terra, mas sem o completo e claro desenvolvimento das mesmas, porque tem aquela amnésia avatárica que a gente já comentou anteriormente. Aliás, tem um vídeo em que a gente comenta um vídeo sobre Odin e uma complementação sobre a troca, a descida avatárica, de como funciona essa memória de uma maneira simbólica, metafórica e mitológica. Nós fazemos um estudo do mito de Odin, de como ele descobre as runas. Dá uma pesquisada aqui no canal, que é um vídeo, um estudo muito, mas muito interessante mesmo para você que deseja entender memória, pensamento e as suas relações com tempo e espaço. Então, quando nós analisamos este quadro, percebemos que as sementes estelares, no meio delas, tem memórias intuitivas do passado horizontal, que são histórias da Terra, e muitas vezes os descendentes são a encarnação de seus próprios ancestrais. E entre eles a descida das mesmas sementes estelares, dessas sementes estelares, destes estelares que vieram para quebrar, romper o ciclo de repetições e padrões de percepção limitados, mas esquecidos de quem são, acabam absorvendo estes conteúdos como uma única verdade.
e algum tipo de incômodo interno que leva estas sementes a uma busca, normalmente de ordem histórico-arqueológica ou magística ou mesmo acadêmica. E aí fica essa briga. As sementes estelares em amnésia que vêm justamente para romper compactos de percepção que são limitados aqui da 3D, para trazer um avanço consciencial na transição planetária, acabam sendo absorvidas pelas crenças deste inconsciente coletivo, que é muito denso, de terceira dimensão, e acabam então indo, sentindo uma intuição, vão para um caminho mais histórico-arqueológico, mais científico, mais magístico, mais religioso ou mais acadêmico, mas as provas que buscam não estão disponíveis na Terra, essa que é a questão, ou estão sob o poder do Vaticano. Somado a isso, nós temos as fantasias sobre deuses superpoderosos que eram os Engans, os vikings estelares com instrumentos mágicos, quer dizer, tecnologia ou habilidades psíquicas aprimoradas de quinta dimensão, capazes de realizar nossos desejos humanos, porque lembrando, a terceira dimensão está encapsulada na quarta, que por sua vez está encapsulada na quinta. Então, a quinta dimensão controla a quarta, que controla a terceira. Se você é uma consciência de quinta dimensão, você tem poder sobre essas outras duas. Mas nada impede que você, nascida em terceira dimensão, opere com uma capacidade de quarta e de quinta dimensão aqui na Terra. É sobre isso que é essa transição planetária. É para isso que nascem as sementes estelares, é para isso que várias linhagens estelares têm feito a imersão encarnacional nesse momento de transição, nesse nódulo temporal em que nós estamos. E nós vamos ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, lembre-se de curti-lo, compartilhe o que é útil, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para mais notificações. Lembrando que nós também temos serviços com leitura e orientação de runas para sementes estelares, mentoria, consultoria individual e mentoria, acompanhamento para sementes estelares. Também temos a leitura do mapa rúnico multidimensional, se você é aquela semente que ainda não sabe de onde veio, tem uma intuição, ou se você é aquela pessoa que tem experiências consideradas como fenômenos anômalos, mas não sabe como interpretá-los, está confusa, ou seja, vem fazer teu mapa rúnico. A gente vai encontrar um eixo de equilíbrio para a interpretação pessoal de você mesmo que você não consegue realizar por enquanto. Existe a vida antes do mapa rúnico e existe a vida depois do mapa rúnico. Quem o fez, que o diga. No nosso próximo vídeo, então, estudaremos o que os Engans pensam da humanidade da Terra. Até o nosso próximo encontro.